Mais um vídeo começando, galera. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês quais são os melhores operadores aqui do Delta Force Mobile. Mas melhor do que isso, eu vou mostrar pra vocês qual é o melhor operador dependendo do seu perfil como player, tá? Porque aqui no Delta Force a maioria dos operadores são realmente bem balanceados e por conta disso, muitas das vezes o operador que vai ser meta pra um tipo de jogador talvez não seja meta pro outro jogador. Então, nesse vídeo aqui eu vou explicar como saber se aquele operador vai ser o seu main, né, se ele vai ser o meta para você ou não, dependendo do teu perfil. Então vamos lá, galera, começando aqui pelos operadores da categoria de assalto. Vou começar aqui pelo The Wolf, galera. Como saber se o The Wolf ele é um operador meta para sua gameplay? Para esse tipo de arma que você não consegue utilizar com muita munição, eu recomendo demais que vocês utilizem o The Wolf por conta dessa habilidade aqui, ó, o exoesqueleto, que te proporciona muito mais velocidade e com essa velocidade você consegue se locomover para trás de algum cover em um momento de uma situação muito crítica, né? Você ativa a habilidade, você fica muito rápido e conforme você vai fazendo as kills, você consegue aumentar o tempo dessa habilidade. Então, para uma arma que tem 45 balas, isso aqui ajuda demais, cara, demais, porque dá a chance de você correr e poder recarregar sua arma novamente. Isso aqui não é só necessariamente com armas que tem no máximo 45 balas. Por exemplo, se você tiver uma classe de AK-12 onde você quer ter mais mobilidade e você coloca o carregador de 45 balas, cara, vai funcionar perfeitamente com esse operador que é o The Wolf. Ah, Six, mas e o Vyro? O Vyro não é o melhor operador de assalto? E galera, eu não acho que existe o melhor, sabe? Existe aquele que funciona para você para determinada situação. Por exemplo, numa situação onde você tá com uma arma igual a Asval, por exemplo, né, que tá com 45 balas apenas, cara, você não vai conseguir tirar o máximo de proveito possível das habilidades do Vyro. Por quê, galera? Porque a habilidade do Vyro, que é o Jetpack, ela só funciona de maneira extremamente eficiente quando você consegue fazer muita kill em sequência, porque a cada kill que você vai fazendo com ele, você reseta o Jetpack. Então, você fazer um bom proveito da habilidade dele com 45 balas não é tão eficiente. Você não vai ter a mesma eficiência de você usar um carregador de, por exemplo, 60 ou 75 balas, que é o caso da CI-19. É uma arma que funciona extremamente bem quando você está utilizando o Vyro, justamente pela quantidade de munição que você consegue ter nela, sem que você fique muito pesado, tá entendendo? Quando a gente vai aqui pro The Wolf, galera, quando a gente tá utilizando uma arma de 60 munição, você também consegue ter muito proveito com aquela habilidade do exoesqueleto. Só que pelo fato do Vyro conseguir usar a habilidade dele sem que ele fique dependente de um tempo da habilidade recarregar, eu acho que armas com 60 balas ficam muito mais fortes com um Vyro por conta disso, né? Porque você vai fazer a kill e a tua habilidade vai voltar. Coisa que não acontece com o The Wolf. O The Wolf ele precisa do tempo de recarga. Então vai depender muito de qual arma e de qual carregador você vai estar utilizando para você realmente falar se o The Wolf é o melhor para você ou se o Vyro vai ser o melhor para você. E só para vocês entenderem como que funciona a habilidade aqui deles, caso tenha chegado alguém novo ainda no canal e não sabe como funciona o Delta Force, o exoesqueleto ele vai te dar uma mobilidade muito acima do normal, você vai ficar muito rápido, tá? Tipo, muito rápido mesmo, é até difícil de você acertar, ele consegue strafar numa velocidade absurda e ele ainda tem aquele bônus que você aumenta o FOV, né, durante o uso dele, que é um FOV extremamente legal. Queria muito que fosse um FOV padrão aqui do jogo. Outra coisa é que ele tem aqui a granadeira. Essa granadeira, se você acertar no inimigo, ele vai matar o inimigo, tá? Dá pra você também dar danos nos veículos, porém você não vai conseguir destruir os veículos de primeira, mas você vai estar lá enchendo o saco dele e é o que tá valendo. Ele também vem com duas granadas táticas aí para quem joga o modo conquista e ele também tem a habilidade de dar slide. É o único operador aqui no Delta Force que consegue dar slide, tá? Se você tentar dar slide com Vyro ou com qualquer outro operador, você não vai conseguir, o seu boneco vai agachar. Se você quer slide, se você quer ter movimentação, um pouco mais de mecânica de movimentação, você pode estar optando por ele. Agora passando aqui pro Vyro, galera, ele tem essa habilidade aqui, ó, que você consegue jogar uma stun, né? Parece uma granada, mas isso aqui é uma stun que derruba os inimigos, tá? Ela não mata o inimigo. Se ele tiver com vida cheia, ele só vai cair no chão. Talvez se ele tiver com literalmente 1 de vida, pode ser que você consiga deitar, mas é uma stun extremamente forte, principalmente aí pra quem joga o modo extração, tá? No modo extração, se você tomar uma granada dessa do Vyro, é praticamente a sua sentença pro lobby, tá? É muito difícil de você cauterar isso no modo extração quando você é atingido. Então é um personagem muito bom também, não só no conquista, mas também no extração. E tem aqui a propulsão do jetpack, né, que eu falei pra vocês, a cada kill que ele faz
faz, ele reseta e você consegue ter uma gameplay muito dinâmica. Ele também vem com duas C4s aqui para quem joga o modo conquista, e através da C4 você consegue destruir tanques e também destruir alguns cenários ali dentro do mapa, o que te ajuda muito a de repente estar abrindo alguns pixels, né? Por exemplo, se você quer entrar dentro do ponto e alguém tá lá marcando a porta, cara, você vai com a C4, abre um buraco na parede e você consegue surpreender o seu inimigo. Essa C4 aqui também no modo extração é muito forte, tá? Ela dá muito dano, tá? Se você acertar alguém com essa C4 aqui, existe a grande chance do cara ficar com 1 de vida ou até mesmo ele ser derrubado, porque dá um dano absurdo. E você pode combar no modo extração essa stun, né? Você deixa o cara stunado lá no modo extração com essa habilidade dele e logo em seguida você pode estar atacando a C4, você neutraliza completamente o seu inimigo sem ele poder fazer nada. Outra coisa aqui que tem nele, que digamos que seja passiva, né? Que você consegue pular de alguns lugares um pouquinho mais alto sem tomar dano, tá? Isso aqui é muito bom no modo extração, ajuda às vezes ali no conquista, ajuda, né, rapaziada, mas no extração isso aqui faz muito mais diferença, porque no extração é um jogo mais tático e tem alguns elementos mais realistas. Lá o seu boneco, quando você toma tiro, você quebra algumas áreas do corpo, e também quando você pula de lugares muito altos, existe o risco de você quebrar a perna, e por conta disso, esse sistema aqui do Vyron, essa passiva dele, acaba ajudando bastante a você não tomar esse tipo de dano. E agora partindo por um personagem um tanto quanto curioso aqui no Delta Force, galera, que é o Nox. O Nox, ele é meta ou ele não é? Se você joga o Conquista, talvez você não goste muito desse personagem, talvez você nunca nem tenha usado ele, caso você jogue o Conquista, mas esse boneco aqui, galera, ele é extremamente relevante no modo extração. Existem operadores que vocês vão estar vendo aqui ao decorrer desse vídeo, que funciona muito bem no extração ou funciona muito bem no Conquista e vice-versa. Tem operadores que conseguem servir muito bem para os dois modos, e tem outros operadores que funcionam de uma maneira mais eficiente em um único determinado modo, e eu vou estar falando tudo isso para vocês aqui no decorrer do vídeo. E a gente já começa com ele aqui, ó. O Nox é um personagem que mostra isso com perfeição, galera. Por quê? O Nox no modo conquista, galera, eu vou ser bem sincero com vocês, a habilidade que ele tem não vai te ajudar em absolutamente quase nada no modo conquista. Por quê? Porque ele é um personagem que ele tem uma gameplay mais stealth, onde você precisa ficar em ambientes que façam pouco barulho. E no modo conquista, galera, a maior parte do tempo você vai estar escutando granada, você vai estar escutando barulho de tiro o tempo inteiro. Então muitas das vezes você não consegue utilizar 100% do que o Nox tem para oferecer, que é justamente a sua furtividade. São momentos muito específicos assim da partida que você vai ter algum momento ali de silêncio, mas na maioria das vezes você vai estar sempre escutando algum barulho. E no modo extração não, galera. No modo extração é o modo onde tem mais silêncio, né? Onde todo mundo não quer ficar sendo spotado, ninguém quer ficar dando tiro à toa. Então lá esse personagem acaba sendo um dos melhores, sabe? Um dos top S assim da prateleira. Toda partida você vai ver alguém jogando com esse personagem. É até difícil você ver alguém jogando com The Wolf, tá? Porque a maioria das pessoas realmente vão optar pela habilidade do Nox, e eu vou mostrar pra vocês qual é essa habilidade. Que a habilidade é o seguinte, galera, ele tem o ataque silencioso, né? Que é a habilidade principal dele, onde você ativando essa habilidade, você não vai emitir nenhum barulho de som. Você pode correr à vontade, cara. É tanto que vocês podem ver que aqui no exemplo, eles já colocam a gente no modo extração. E outra coisa, ele fica totalmente imune ao hack da Hack Claw, que eu vou mostrar pra vocês, que é outro personagem extremamente relevante no modo extração e também no modo conquista. Mas vocês já podem ver que ele é um personagem bem forte. Ele não fica sendo spotado pelo hack dela, e ele ainda pode correr sem fazer nenhum tipo de barulho. Porém, quando você ativa essa habilidade, os seus inimigos, eles vão saber que você ativou, tá? Existe sim uma indicação, um barulho sonoro pra você saber quando o Nox estiver ultado. E no modo extração, pra você que não sabe ou pra você que nunca jogou, lá naquele modo os barulhos dos passos são muito altos, tá, galera? Você consegue se guiar totalmente pelo áudio. Dá pra você mirar atrás de uma parede só escutando o áudio do cara passando, tá? É muito alto e é muito nítido. Então esse personagem com essa habilidade faz uma diferença colossal naquele modo. Ele também tem outra habilidade aqui, galera, que é uma espécie de disco que ele rastreia e explode os inimigos. Então, cara, isso aqui é muito forte, tá? Se você não entende do modo extração, cara, você não vai entender do quão roubado essa habilidade dele é. Porque ele consegue rastrear os inimigos, e quando ele rastreia, ele
acerta, né? Ele meio que explode ali os estilhaços e dá um dano absurdo, cara. Existe até a possibilidade das vezes você dar tiro no teu inimigo, ele parar pra se healar, aí você joga essa habilidade e você consegue matar ele, sabe? Então é uma habilidade muito, muito forte. Ele também tem aqui uma granada de luz, porém eu vou ser bem sincero com vocês, galera. Essa granada aqui, ela é muito ruim, tá? Tipo assim, ela serve em alguns momentos muito específicos, porém, o tempo que ela fica deixando o cara cego é muito baixo, tá? Inclusive, nesse trailer aqui que eles mostraram utilizando a granada de luz, eu não acho que tá 100% exato igual é na partida, tá? Eu sinto que a flash do Nox acaba de uma maneira muito mais rápida do que isso, sabe? É tipo como se você piscasse o olho e já voltasse pra tua tela. A sensação é essa. Outra habilidade também, galera, que influencia demais aqui no modo distração, e é tanto que vocês podem ver que todos os exemplos que eles mostraram aqui são do modo distração, justamente para falar para você que esse boneco aqui é para usar no modo distração. E olha só, essa passiva dele aqui de recuperação lenta é extremamente forte. Quando você atingir os inimigos, eles vão demorar mais tempo para passar medicamentos. E isso aqui no modo distração é muito, muito relevante, cara, porque demora demais para você se curar. Você tem que ficar curando partes quebradas do seu corpo antes de você poder curar o seu PV, né, que é a sua vida. Então isso aqui, cara, dificulta demais a vida do seu inimigo quando você atinge ele utilizando o Nox. Então vocês podem ver que ele é realmente um operador extremamente relevante naquele modo. Então vamos lá, pra gente tá encerrando aqui esse capítulo aqui dos operadores de assalto. Qual seria o melhor operador de assalto dependendo da nossa gameplay? Como que eu vou saber se aquele operador vai oferecer aquilo que eu tô procurando? É o seguinte, galera, como eu falei pra vocês aí durante o vídeo, armas que tem 45 balas acaba saindo melhor com The Wolf. Não quer dizer que o Vyron não conseguiria usar armas com 45 balas. Você também consegue. Porém, você não vai conseguir atingir o ápice da gameplay dele, que é através do jetpack, e através disso a gente consegue ficar extremamente rápido, sendo até mais rápido do que o próprio The Wolf. E com isso, a gente fica dependendo muito das munições que tem na nossa arma, porque com 45 balas, se acabar a munição, não teremos o jetpack e dessa forma a gente morreria mais fácil. Mas você pode adaptar a sua gameplay e também conseguir usar uma arma aí com menos munição, caso você prefira. E no The Wolf também não quer dizer que você só pode jogar com 45 balas, você também pode usar 60 balas, inclusive também ajuda demais quando você ativa o exoesqueleto, porque através de muitas munições vocês também conseguem fazer muita kill, que a cada kill a habilidade dele reseta, e não só isso, né, ela também regenera a sua vida. E por conta disso, para você que joga no modo conquista e gosta de ficar entrando dentro da bandeira, né, para proteger o ponto, para dar aquele suporte pro seu time, muitas vezes o The Wolf ele acaba sendo mais interessante quando você tem o exoesqueleto ativado por conta dessa regeneração de vida. Então você consegue entrar no ponto, fazendo as kills você vai ficar quase que imortal. E o Vyro, ele é um personagem muito bom para você tá flanqueando e segurando o respawn inimigo, né, porque ele tem muita agilidade através do jetpack, e se você conseguir montar uma classe rápida, mas com 60 balas, com isso você consegue ter muito proveito também da habilidade dele. Então é muito difícil eu falar para vocês qual desses dois seria a melhor opção para o modo conquista. Dependendo da sua HUD, se você joga com um HUD de 3 dedos ou 2 dedos, eu recomendo que você utilize mais o The Wolf. Se você tem uma gameplay mais avançada, com 3 a 4 dedos, o Vyro vai te servir muito, porque você vai ter muito mais controle da movimentação, e isso é muito importante porque o jetpack a gente precisa ter um controle muito bom da nossa mira enquanto a gente tá se esquivando pros lados. E para você que joga extração, não tem jeito, né, galera? O nome dele é Nox. Dito isso, vamos pro próximo. Agora, galera, passando aqui pros operadores de suporte, os famosos médicos que não healam ninguém na partida, né? Sempre tem aquele abençoado que olha pra você e passa reto. Mas vamos lá, galera. Os operadores de suporte, eles são extremamente relevantes aqui durante a nossa gameplay no modo conquista e também no modo extração, tá? Eu acho que dá pra vocês utilizarem esses dois bonecos aqui com muita sabedoria no modo extração, tá? Eu gostei demais de estar testando esse operador aqui, que é a Toxic, no modo extração. Eu acho que a habilidade da fumaça dela ajuda demais a você deixar os inimigos cegos, né? Você pode usar a habilidade dela como se fosse uma stun, mas enfim, vamos começar aqui pelo Stinger. O Stinger, galera, ele é um personagem muito bom no modo extração e também no modo conquista. Ele tem muitas smokes, tá? É um personagem que carrega só smoke. Esse aqui é o cara da smoke, mano, não tem como. Vocês podem ver que ele tem uma pistola que ele consegue curar os aliados e também ele consegue curar a si mesmo. Pra
você que não sabe, existe um botão aqui na HUD, que é esse aqui, ó, que ele serve para você healar os seus amigos e ele também serve como atalho para você se healar a si mesmo, né? Quando o teu boneco ele tá com vida baixa, vai aparecer esse botão aqui na tela, e você apertando nele, você meio que já vai se healar. Então esse botão aqui pro médico, ele acaba tendo duas funções, que é healar seu amigo e healar a si mesmo. Porém, aqui no equipamento tático, que é esse aqui, ó, para você que não sabe, a seringa do médico, ela fica nesse botão aqui, ó, que tá escrito equipamento tático. Se você segurar nesse botão, você também consegue se healar sem precisar apertar esse botão aqui, tá? Então eu tô falando isso porque tem momentos assim que você vai estar com a vida baixa e se tiver algum amigo seu derrubado na sua frente, você apertar esse botão, em vez de você se healar, você vai começar a healar o inimigo. Isso aqui é extremamente importante vocês se atentarem, porque no modo extração, cara, isso aqui pode custar uma partida pra você, tá? Porque se você começar aquela animação de healar o teu aliado, alguém na sua frente, não vai dar tempo de você terminar essa animação. Não vai ter como você cancelar tão rápido e isso vai acabar com a sua partida. No modo conquista, né, se você morrer, você ainda tem a oportunidade de voltar, então vai te atrapalhar em alguns momentos, mas não vai ser algo tão chato de se acontecer igual aconteceria no modo extração. Então só pra vocês saberem. Lembrando que quando você jogar essa smoke aqui, galera, que é a smoke, que é aquela smoke tradicional redonda, aquela smoke redonda, né, que parece uma nuvem, você consegue curar os seus aliados através dela. Se você atirar nessa smoke com a pistola, ela vai ficar verde e você vai se auto-healar e também healar os seus amigos, todo mundo que estiver passando ali naquela smoke, fechou? Isso aqui só funciona com essa granada redonda aqui, tá? Essa smoke redonda. Quando você joga essa cortina de fumaça, você não consegue usar essa pistola para deixar ela verde, tá? Só para vocês saberem. E essa cortina de fumaça aqui, ela ajuda demais, cara, demais. Tanto no modo conquista, quanto no modo extração, tá? Você consegue atravessar os locais com muito mais segurança, tá? Principalmente no modo extração, que o boneco é bem lento, então às vezes você precisa se locomover pro ponto A, pro ponto B, e cara, naquele pequeno espaço curto de tempo que você tentar atravessar o aberto, você fica extremamente vulnerável para alguém que esteja parado em cima de algum lugar, ou camperando, marcando alguma passagem. Então você joga essa smoke e você tem a possibilidade de atravessar de uma maneira muito mais tranquila. E também tem a outra passiva dele, né, que ele consegue healar os amigos mais rápidos lá no modo conquista, tá? No modo extração, ele remove o efeito negativo de redução dos PV, tá? Então é um operador bem interessante aí para quem joga os dois modos. O segundo operador aqui, que é a espiã russa, mas vamos lá para as habilidades dela, galera. Esse operador, assim como o primeiro, ele também funciona muito bem aí nos dois modos. Essa habilidade que vocês estão vendo aqui é muito forte, tá? Se você jogar isso aqui na frente do inimigo, ele vai ter dificuldade para acertar tiro em você, tá? Porque o boneco ele vai colocar a mão na cara e quase que funciona como se fosse uma stun, né? Esses pequenos segundos que você coloca a mão na cara, não dá pra você ver nada. É a mesma coisa de você jogar o flash do Nox. Aqueles pequenos segundos que você não vê nada, você consegue ter uma vantagem muito absurda sobre os seus inimigos. E tem outra coisa também extremamente chata, que quando você toma essas abelhas, você fica com o seu áudio zoado e sua tela fica um pouco ofuscada. E vai aparecer um botão na tela da sua HUD pra você remover, porque se você não remover, ela vai ficar por alguns segundos ali te enchendo o saco. Então é um operador extremamente relevante, tanto no modo conquista, né, para você invadir o ponto. Exemplo, se tiver muita gente no ponto e você conseguir jogar na direção deles, vocês conseguem pegar muita gente com essa habilidade. E no modo extração, como é um modo tático, o boneco não pode sair correndo, você de repente rushar utilizando essa habilidade aqui, acaba sendo uma vantagem muito absurda, né, porque até o cara fazer toda aquela animação de tentar correr, tentar tirar habilidade, você consegue ganhar muita oportunidade em cima do seu inimigo utilizando essa habilidade. Outra coisa também que tá falando aqui na habilidade é que quando você ativa ela, a interrupção prejudica brevemente a audição e a visão dos seus inimigos, como eu falei pra vocês, e reduz o seu HP máximo. Então ele fica com uma vida um pouquinho mais baixa. É um personagem realmente bem forte, cara. Tem essa outra habilidade aqui, galera, que é uma habilidade muito boa, tá? Ela dá um buff de velocidade no seu boneco. Você consegue abrir a mira um pouquinho mais rápido, tá? Se tiver algum aliado ali do seu lado, você ativando essa habilidade, ela também passa pro seu aliado. Então é uma habilidade que funciona muito
bem no modo extração, tá? Eu acho que no modo conquista depende muito ali da situação. Porém, no modo extração isso aqui é muito relevante, cara, porque o boneco, como eu falei pra vocês, ele não é tão rápido igual é no conquista. Então você poder ter algum buffzinho de velocidade, você já consegue sentir essa diferença. Pra quem joga no conquista, talvez não sinta esse buff de adrenalina que acaba tendo. Outra coisa também, né, que ela vem com uma habilidade de smoke, porém essa smoke a gente usa ela de uma maneira um pouco diferente, galera. É o tipo de smoke que eu recomendo vocês usarem jogando nos inimigos, tá? Muitas das vezes quando a gente tá jogando de smoke, a gente costuma usar ela para atravessar lugares, ou a gente joga no nosso próprio pé para de repente ficar um pouco mais safe. Só que no caso desse operador aqui, quando você utiliza a smoke na cara dos seus inimigos, você deixa ele completamente cego, cara. Não dá para ver absolutamente nada. É como se fosse uma smoke de flash, sabe? Quem já tomou essa smoke aqui da operadora russa aqui, com certeza sabe do que eu tô falando. Você não consegue enxergar absolutamente nada. E dura bastante tempo, tá? Essa cegueira. Mesmo você saindo um pouquinho ali do range, ela fica por alguns segundos ainda te atrapalhando a enxergar os inimigos. Então é muito forte essa smoke aqui. Recomendo demais vocês usarem ela tanto no modo conquista quanto no modo extração. É que na realidade, galera, essa granada não é uma fumaça, tá? Parece uma fumaça, mas é como se fosse um gás. Então muita gente tem essa confusão aí de achar que isso aqui é uma smoke e começa a usar ela como se fosse uma smoke, mas isso aqui é um gás, por isso que deixa os inimigos cegos. Outra coisa aqui que ela tem uma passiva, galera, que ela se cura um pouco mais rápido, tá? Ó, vou até ler aqui com vocês. Reduz o tempo em que os companheiros de equipe demoram para usar os consumíveis em operações e reduz o tempo que eles levam para começar a se curar. Então no modo extração vocês podem ver que ela realmente acaba tendo muita utilidade. Você consegue se curar um pouquinho mais rápido e ainda ajuda os seus aliados também. E diferente dos outros operadores de assalto, galera, aqui na área de suporte, onde ficam os médicos, a gente não pode se dizer assim que tem um top 1 disparadamente igual o Nox tem lá no modo extração. Aqui no suporte eu acho que tanto no modo conquista quanto no modo extração eles têm o mesmo nível de relevância. Claro que dependendo de algumas situações você pode estar pegando um operador ali ou outro, mas eu acho que no contexto geral são dois operadores muito bem feitos aqui no Delta Force Mobile. Porém, em algumas situações você pode estar preferindo estar pegando aí o Stinger em uma situação onde você precisa lá no modo conquista atravessar de uma bandeira A para uma bandeira B, e naquele percurso você tiver que passar por um campo aberto. O Stinger ele vai acabar sendo aqui a sua melhor opção, porque ele carrega bastante smoke e isso vai te ajudar a não ficar tão vulnerável. Já a operadora russa, ela também tem algumas situações específicas que ela acaba se sobressaindo em relação ao Stinger, como por exemplo em situações onde você tá em áreas muito fechadas. Em áreas muito fechadas, como por exemplo ali na bandeira B do mapa da trincheiras, né, naqueles corredorzinhos, você pode estar utilizando com bastante eficiência aquela granada de gás dela. Você pode estar atacando dentro do ponto e dessa forma você consegue cegar todo mundo que tiver ali perto passando pelo gás. E isso aí faz com que você ajude o seu time a estar entrando dentro do ponto. E também você pode estar jogando aquele enxame, né, aquelas abelhas, e pegar um monte de gente que tiver ali aglomerado. E ainda tem o bônus dela ser uma personagem feminina, que é um personagem mais fininho, né? Então fica mais, como posso dizer, você fica mais ágil, né? Fica mais difícil dos caras te ver igual ver, por exemplo, o engenheiro, que é um trambolho gigante cheio de músculo. Então, galera, dito isso, bora pro próximo. E vamos lá, galera, passando agora para a classe dos operadores de engenheiro. A classe mais esquecida aqui do Delta Force, a classe de quem realmente trabalha dentro da partida. E vamos lá, começando aqui pelo Shepherd, né, o famoso balestrinho aqui do Delta Force Mobile. Eu vou ser bem sincero com vocês, esse operador aqui, galera, dentro do modo conquista, eu não utilizo muito ele, tá? E não, até nem recomendo tanto vocês utilizarem ele no modo conquista. Eu acho que no modo conquista, os outros dois operadores são muito mais eficiente e contribui muito mais para nossa gameplay dentro daquele modo. Porém, esse operador aqui no modo extração, ele é muito forte, cara, muito forte mesmo, e eu vou explicar para vocês aqui do porquê. Começando aqui pela primeira habilidade dele, que seria a habilidade principal, galera, que se chama aqui Paralisia Sônica. Ela lança um drone sônico para suprimir inimigos em um raio de 30 metros, reduzindo sua cadência de disparo. Olha isso que absurdo, cara, olha isso que absurdo. Ela
ela reduz a cadência do disparo, destrói todos os dispositivos sônicos dos inimigos e interfere nos dispositivos de reconhecimento. Então, só de você entender isso aqui, você já sabe que esse operador ele é extremamente relevante no modo extração, porque no modo extração é quase que obrigatório você ter alguém ali no teu trio jogando com um operador de reconhecimento para você identificar aonde aquele ratão, né, aquele ratão sujo vai estar escondido lá, marcando pixel, esperando você passar. Então esse cara aqui, ele ajudaria muito a você tá cauterando aí esses operadores de reconhecimento, principalmente a Hack Claw lá, que ela usa o tablet, né, e você consegue ver exatamente onde o inimigo tá. Então quando você ativa isso, você não precisa ter mais essa preocupação de tomar um spot. Quando você pressiona, ele lança um drone na frente e aciona uma paralisia poderosa uma única vez. Esse pressione que eles falam aqui, galera, a tradução tá meio esquisita, mas o pressione seria o clicar, tá? Quando você clica no botão da habilidade, ele lança o drone à frente e causa uma paralisia. Quando você segura, ele lança o drone no local e aciona a paralisia 4 vezes. Tá vendo que tem alguns momentos que ele dá uma explodida? Seria esse aí a paralisia sônica, acredito eu, tá? Então é um personagem realmente muito relevante aí no modo extração. No Conquista, essa habilidade aqui, sinceramente, você não vai usar com tanta eficiência igual você usaria no modo extração. Tem outra coisa aqui também que é muito forte, cara, que isso aqui realmente quebra demais o player que tá no modo extração. Eu já tomei algumas minas dessas aqui, galera, e todas as vezes que eu tomei essa mina no modo extração, eu não consegui reverter a situação, porque quando o boneco passa ali por cima no modo extração, ele quebra a perna, ele toma muito dano, cara, muito dano mesmo. Então é um boneco extremamente forte. Então imagina uma situação onde você deita o seu inimigo, você vai lá no loot dele, coloca essa mina, quando os aliados do seu inimigo for tentar healar ele, ele vai tomar essa mina e eles vão ficar totalmente vulneráveis para você tá indo lá e matando eles, porque provavelmente eles vão quebrar a perna e não vão conseguir correr. Então, cara, é um personagem bizarramente forte, tá? No modo extração. Outra coisa também, ele tem as granadas, e a granada lá no modo extração também é muito forte, porque ela quebra demais a vida do seu inimigo, né? Você consegue quebrar aí pernas, danificar tudo lá, colete. Cara, você deixa o cara na merda, caso ele tome essa granada. E como que funciona a granada, galera? Bem simples. Se você clicar nela, ele vai jogar igual ele joga em qualquer outro FPS. Se você segurar, você vai fazer aquela famosa cozinhada na granada, né? Você pode segurar ela, esperar que ela realmente exploda naquele time que você deseja, beleza? Passando agora pela defesa sônica. Como que funciona essa defesa? Pelo que eu entendi aqui é o seguinte, galera. Quando alguém tacar uma granada em você ou algum dispositivo de explosão, ele aparentemente ele consegue reduzir os efeitos de danos das explosões, né? É como se fosse uma passiva aqui que você toma menos dano contra explosão. Eu não joguei ainda com esse personagem dentro do extração, então eu não sei dizer pra você se utilizando ele com essa passiva você consegue cauterar alguns ferimentos, né? Se você consegue cauterar alguns ossos quebrados, mas definitivamente é uma passiva bem interessante, tá? Agora passando pro segundo operador aqui de engenheiro, galera, que na minha opinião, esse aqui é um dos melhores, se não for o melhor operador aqui da classe do engenheiro. Por quê? Ele tem uma bazuca teleguiada, ele consegue construir muro ali na partida, né? Uma estrutura para você poder ficar de cover, e isso aqui é extremamente relevante para quem joga de engenheiro, porque muitas das vezes o engenheiro, galera, ele é um personagem que carrega armas muito pesadas, então dificulta muito a locomoção dele pelo mapa, e através dessas coberturas, né, desses muros que ele consegue construir, ajudaria muito. E vamos lá para as habilidades dele, começando aqui pela principal, que é a munição vagante. Como que funciona isso? Nada mais é do que o míssil teleguiado. Esse míssil aqui vocês conseguem estar controlando, tá? É você que controla esse míssil, então você pode levar ele para a direção que você quiser. E tem outra coisa interessante, quando esse míssil ele entra em contato com alguma coisa sólida, né, quando ele explode, ele solta 4 bombas de impacto, tá? E essas bombas realmente matam. Se você acertar o chão, tiver algum inimigo perto e essas bombas dispersarem perto do lado dele,
com certeza você vai conseguir derrubar ele. E esse boneco aqui, ele é muito bom, tanto no modo extração quanto no modo conquista, tá? Porém, quando a gente fala de modo extração, eu acho que o Shepherd, ele ainda consegue se sobressair um pouquinho a mais em relação ao Uluru, tá? Mas não quer dizer que ele seja um personagem ruim no modo extração, ele é muito bom, justamente por conta dessa habilidade de você poder guiar o míssil, né? E isso aqui, você de repente consegue tirar um cara que esteja atrás de algum cover lá, camperando, você vai lá e usa essa habilidade. Você também pode usar ela contra tanques aqui no modo conquista, que realmente dá um dano bem significativo, tá? Eu acho que o dano que ela dá no tanque pode equivaler aí 2 bazucas normais, né? Que o engenheiro carrega. Então ajuda bastante, cara. Realmente ajuda muito. Tem aquela cobertura rápida, né? Que é o muro que eu falei pra vocês, ó. E vocês podem colocar ele do jeito que vocês quiserem, galera. É um dispositivo que você coloca ali na parede e ele funciona como se fosse um... Como posso dizer, cara? Um isopor, vai. Ele começa a se construir ali e ele sobe. Ele tem 2 estruturas, né? Como vocês podem ver, é como se fosse 2 placas. Porém, você consegue modificar essas placas dependendo do local que você coloca na parede. Como vocês viram aqui no comecinho desse vídeo, ó. Você pode colocar de um lado, ele modifica ali a estrutura. Então, cara, esse muro aqui ajuda bastante, tá? Dá pra você dar uma tancada em alguns tiros. Ajuda muito no modo conquista, tá? No modo extração não sei se ajuda tanto, mas no conquista eu já usei bastante esse boneco, ele é realmente muito bom. E esses muros aqui ajudam bastante. Tem outra habilidade dele aqui, galera, que seria a granada incendiária. Essa granada incendiária dá muito dano e você pode usar ela tão bem no modo conquista quanto no modo e extração, tá? E ele tem a passiva aqui chamada resistente à batalha e funciona da seguinte forma: você cria maior resistências ao efeito de desaceleração por fraturas e equipamentos de classe. Então você consegue dar uma leve cauterada aí naquela habilidade do Shepherd, né, que deixa o boneco paralisado. E vocês podem ver que no vídeo o boneco ainda fica um pouquinho lento. Só que, cara, quando você tá com outro boneco e você toma esse dano aí do Shepherd, cara, pode ter certeza que você fica muito, mas muito lento, galera. O boneco, ele nem mexe, cara. É bizarro. Você não consegue nem andar, cara. Então, pra vocês verem que o Shepherd, com essa habilidade aí no modo extração, ele é muito vantajoso, cara. Muito mesmo. Porque lá, os bonecos já são lentos. Então, imagina você ficar mais lento ainda sem poder fazer nada. É bizarro. E agora, vamos pro terceiro operador aqui da classe de engenheiro, galera. Esse operador aqui, ele vai ter um público que gosta muito e vai ter o público que odeia muito. É o famoso 50-50, mano. Vai ter a galera que odeia e a galera que gosta. Vamos lá, começando aqui pela habilidade principal dele, que já é a habilidade que muitos de vocês devem odiar ou muitos de vocês devem amar, que é o famoso escudão, galera, o escudeiro, né, que ele bate nos inimigos, você derruba o cara, né, você não mata ele com o primeiro escudo, você derruba ele, ele meio que dá uma stunada, como se fosse aquela habilidade lá do Viral, né, com aquela granadinha dele de stun. E, cara, é difícil, tá, porque quando você toma essa porrada, não dá pra você correr, é muito difícil você conseguir correr depois de você tomar essa primeira pancada. Então você derruba o cara e ele praticamente consegue te matar depois. E outra coisa, cara, ele consegue dá um soco na C4 do Viral, né? Como vocês puderam ver ali. Ele consegue, obviamente, né, tancar todos os tiros, porém, se você atirar ali na cabeça, ele vai tomar dano. Não é um dano 100%, porque tem um vidro ali protegendo, mas ele vai tomar sim dano, tá? Então, se você quiser matar o cara do escudeiro, você precisa atirar na cabeça dele. Nem na perna dá pra atirar, galera, porque se vocês perceberem bem ali, a perna dele fica bem protegida, cara. É muito difícil de você acertar o pé dele. Ó, como vocês podem ver, ó, fica totalmente fechado e só a cabeça ali pra fora, né? Lá ele Pro Max. E, cara, não importa se tiver muito cara ou pouco cara, esse boneco ele consegue invadir os locais com muita tranquilidade. E no modo extração, cara, é a mesma coisa. Você também consegue invadir os locais caso você esteja com esse escudão. Porém, a sua estamina, né, quando você ativa o escudo, ela vai gastar mais rápido, né? Porque o escudo ele é pesado. Então, você tem que saber administrar bem aí a sua energia, caso você tenha interesse em estar jogando com esse boneco lá no modo extração. Ele também tem outra habilidade aqui que é o lança-gancho, tá? Você consegue puxar os seus inimigos e fazendo isso você puxa ele e dá uma porrada, como vocês podem ver aqui no exemplo. Eu já utilizei essa habilidade e realmente funciona, porém não é tão fácil assim de você puxar o cara dessa forma, tá, galera? Porque existe um delayzinho entre você apertar o botão e você puxar o inimigo, tá? Porém, se você segurar, você consegue mirar com gancho, tá? Então, se você tiver dificuldade, você segura, mira ali certinho onde você quer, e aí sim você vai lá e solta e consegue puxar o inimigo. Se você apenas clicar, ele já vai meio que jogar instantaneamente, tá? Então, só pra vocês saberem. E esse gancho
gancho aqui, eles não mostraram aqui no exemplo, mas se tiver algum amigo seu deitado no chão, seja no modo extração ou seja no modo conquista, você consegue estar puxando ele pra onde você tá entendendo? Só pra vocês saberem. E dessa forma você puxa ele você puxa seu amigo caído e você consegue trazer ele pro lugar mais safe e poder healar ele com mais tranquilidade. Ele também tem aqui uma granada de arame. Esse arame farpado aqui, ele não dá muito dano, tá, galera? É um dano bem baixo. Você dificilmente vai matar alguém com esse arame, a não ser que o cara fique ali parado pra sempre, mas ele ajuda a deixar o boneco um pouco mais lento. Querendo ou não, quando você joga esse arame farpado aqui dentro do ponto lá dos conquista, dentro das bandeiras, acaba dando uma intimidada. E no modo extração, isso aqui também ajuda, porque se o inimigo vê o arame, ele não vai poder destruir ele. Por quê? Porque ele não vai querer ser spotado. Então tem situações que você pode estar utilizando esse arame aqui de uma forma bem estratégica, tanto no modo extração quanto no modo conquista. E para quem tem dúvida, tem sim como vocês destruírem ele, tá? Se vocês perceberem esse negócio redondo, se vocês perceberem quando vocês entrarem na partida, ele fica marcado vermelhinho. Então se você atirando lá, você também consegue destruir. Voltando aqui rapidamente, galera, para a primeira habilidade, só para você saber, para você que joga conquista, quando você ativa o escudo e os seus inimigos começam a atirar no escudo, você começa a farmar muito ponto, tá? Aqueles pontos que vocês conseguem estar utilizando para os score streaks. Dito isso, vamos dar continuidade aqui. Na sua passiva, ele tem uma proteção traseira que é uma passiva tosca, né? Que é basicamente o escudo nas suas costas, então você fica mais protegido, porém, diferente de quando você tá usando de frente, quando você tá com ele nas costas, é mais fácil de você acertar a perna, né? Porque a perna não fica mais tão protegida igual fica na parte da frente. Então, cara, é um boneco que vai agradar muita gente e vai desagradar muitas pessoas. Então vamos lá, para estar encerrando aqui a classe dos operadores de engenheiro, qual seria a melhor opção para a gente estar jogando aqui no Delta Force Mobile? Para você que gosta de jogar o extração, acredito muito que o Shepherd ele vai te oferecer muito mais vantagem para você estar jogando naquele modo, porém não é a mesma coisa que acontece na classe dos operadores de assalto, onde o Nox ele é muito melhor de forma disparada. Aqui na classe dos engenheiros, o Shepherd ele acaba se sobressaindo em relação aos demais, porém não é uma vantagem tão absurda igual é do Nox para os outros operadores. Então você ainda pode sim estar jogando aí com o Uluru e também com o Sineva lá no modo extração. Já no Conquista, eu acho que o personagem mais interessante que você pode estar escolhendo é o Uluru, principalmente para você que está acostumado a estar jogando de assalto, né, que é uns operadores aí que a maioria da galera acaba utilizando. Então quando você precisar pegar um engenheiro ou quando você quiser migrar de operador, o Uluru com certeza vai ser sua melhor opção, principalmente para quem gosta de flanquear, porque geralmente quando a gente tá flanqueando, a área que a gente opta fazer isso são áreas muito abertas, né, pelas beiradas do mapa, e através da cobertura rápida, né, que é aquele muro que a gente coloca na nossa frente, acaba ajudando bastante em situações que a gente é alvejado em um campo aberto. Também tem a outra opção, né, que também é bem utilizável aqui no modo conquista, que é o Sineva, esse operador maldito aqui que vem com esse escudo. Então, cara, se você não teve amor de mãe, esse operador aqui vai ser sua melhor opção. Dito isso, bora pro próximo. E agora, galera, passando aqui para a classe de reconhecimento, mano, a classe de operador mais importante e mais relevante que tem aqui no Delta Force, seja pro modo extração, seja pro modo conquista. Todo trio, todo squad, todo batalhão precisa de alguém usando o operador de reconhecimento. Se no extração o seu trio não tiver um operador de reconhecimento, você vai estar numa desvantagem absurda. Se no teu esquadrão, no teu batalhão, jogando modo conquista, não tiver ninguém jogando de reconhecimento, você também irá estar numa desvantagem absurda. E vocês vão entender isso vendo aqui as habilidades desses operadores. Vamos lá. Aqui na Luna, galera, é um personagem que vocês conseguem estar utilizando aí SMGs, principalmente snipers, onde é a categoria principal dela, mas você também consegue estar utilizando algumas ARs. Eu quero que você entenda isso, porque muitas das vezes, quando a gente tá jogando conquista, a maioria das pessoas que cai de reconhecimento no esquadrão são pessoas que ficam de sniper, e não tem problema nenhum você jogar de sniper. O grande problema dessa galera que pega reconhecimento para ficar jogando de sniper é que eles utilizam esse dispositivo aqui da maneira mais errada possível. O que que eles fazem? Eles pegam o ponto de reconhecimento, eles vão lá pro fundo da nossa base, tipo literalmente no nosso respawn, eles vão lá e colocam
o ponto de ressurgimento, o que não faz o menor sentido, cara. Se você tá jogando de sniper, você tá no fundo da sua base, da sua própria base, não tem por que você colocar o ponto de ressurgimento. Você só vai atrasar o teu time. Se você tá jogando lá escondido no fundo da base, a melhor coisa que você tem para usar o indicador do laser, porque utilizando isso aqui você vai conseguir ver os caras de muito longe, né? Você vai conseguir marcar eles. Então, além de você ajudar a si próprio, você vai estar ajudando o teu esquadrão de alguma forma, mesmo você jogando lá no fundo da sua base. Agora, se você tá lá no fundo da base e você coloca o ponto de ressurgimento, você tá de sacanagem. Você tá de sacanagem, você só tá atrasando todo o seu esquadrão, porque às vezes o que acontece? Quando a gente morre, a gente fica muito desesperado para tentar renascer. E às vezes o jogo ele já coloca o pré-respawn selecionado aonde tem um beacon. E às vezes a gente quer nascer lá perto do ponto, só que tem um infeliz que tá de sniper lá no final da nossa base. Aí ele coloca o ressurgimento lá no final da nossa base, o que não tem necessidade nenhuma, porque já existe um respawn do próprio jogo que deixa a gente lá no final da base. E às vezes a gente acaba apertando sem querer nesse beacon e nasce longe pra caramba, tá entendendo? Esse é o pior cenário possível para alguém jogar de reconhecimento. Se você joga de sniper, cara, e você ficar no fundo da base, utilize o indicador a laser. É muito melhor. C4, galera, não vai te ajudar em nada. Eu acho que a C4 ela é muito meme, sabe? São momentos assim muito específicos e raros que você vai conseguir estar utilizando isso aqui. A melhor forma de você estar utilizando um operador de reconhecimento para que você faça muita kill e ainda ganhe as partidas, galera, é vocês estarem utilizando SMG e alguma AR, tá? Eu recomendo demais vocês verem esse vídeo que tá passando aí na tela de vocês, para vocês entenderem como que vocês têm o máximo de performance utilizando o reconhecimento, e para que você entenda que com o reconhecimento você consegue ser um player que consegue fazer muita kill e também consegue ganhar a maioria das partidas, tendo até mais consistência do que os próprios jogadores aí da classe de assalto, beleza? E vamos lá, a habilidade da Luna funciona da seguinte maneira, galera. A habilidade principal dela é uma flecha detectora. Essa operadora aqui, ela funciona muito bem no modo extração e também no modo conquista. Os dois operadores aqui de reconhecimento são extremamente relevantes nos dois modos. Como vocês podem ver, a flecha da Luna, quando você taca pra cima, ela vai passando uma espécie de radar. Todo mundo que tiver embaixo daquele range será spotado, até mesmo atrás de covers ou atrás de fumaças, como vocês podem ver aqui no exemplo. Porém, existe uma coisa importante. Se esse boneco que o jogo colocou ali tivesse dentro da casa, o radar não pegaria, né? Porque o radar ele precisa passar por cima de alguém e aquela pessoa ela não pode ter nada tampado em cima dela para que o hack possa funcionar, né? Pelo menos na maioria das vezes eu acredito que funcione assim. Se caso você estiver dentro de uma casa e a Luna jogar o spot e passar por cima da casa e mesmo assim spotar você, pode ser que seja bug, tá? Não é para acontecer isso. E só para vocês saberem, essa flecha aqui ela tem um raio de detecção com altura, alcançando 40 metros. Então vocês podem estar utilizando essa flecha meio que mirando para cima, tá? Pode mirar para cima sem medo, sabendo que você precisa pelo menos ter 40 metros aí, né? Também não vai lá mirar 100% reto para cima, porque aí a flecha vai voltar para você. Enfim, vocês entenderam. Tem a flecha elétrica dela, que essa flecha aqui também é muito forte, tanto no modo extração quanto no modo conquista, tá? Se eu não me engano, quando você joga essa flecha da Luna em algum veículo, você desativa os equipamentos do veículo, você não deixa o veículo parado, ele não para, porém ele não vai conseguir atirar, ele não vai conseguir usar as habilidades, então acaba sendo um bom personagem aí pra você tá combando com operadores de engenheiro. E uma coisa interessante aqui, galera, eu não sei se vocês perceberam, mas os caras colocaram o vídeo aqui com a flecha da Luna usando o médico, mano. Ou será que a Luna tem um braço peludo? Enfim, deixa aí nos comentários que isso aqui tá esquisito. Só pra vocês entenderem, esse arco ele dispara uma flecha elétrica, você consegue dar stuck, tá, com essa flecha, então no modo extração acaba sendo muito interessante, e você acertar o inimigo, vocês podem ver no exemplo que ele fica spotado. E por que isso acontece? Isso acontece por conta da passiva, que eu vou mostrar pra vocês aqui já já. Bom, ela também tem uma granada de fragmentação, no mesmo estilo da granada do engenheiro, tá? Você consegue segurar e cozinhar a granada, então acaba ajudando bastante aqui no modo extração, né? Porque de repente você quer tirar um cara que tá atrás de alguma caixa, algum cover, algum muro. Se você tacar e não segurar, ele vai receber a indicação de que foi tacado alguma granada e ele não vai ficar lá esperando a granada explodir, né? Ele vai correr. E se você segurar a granada, você dá aquela cozinhada, você vai conseguir explodir naquele exato momento para que ele não tenha nenhum tempo de reação. Então acaba sendo muito importante
importante você masterizar essa mecânica aí da granada. E vamos lá pra passiva, né? A passiva desse boneco aqui é extremamente roubada, rapaziada, tanto no modo extração quanto no modo conquista, porque quando a gente atira com a Luna, ela espota o inimigo, cara. E isso aqui é muito quebrado, né? Muito forte, porque se você atira no cara como na Smoke, como vocês podem ver no exemplo, vocês conseguem ver o cara tranquilamente, cara, tranquilamente. E isso aqui é muito forte, principalmente no modo extração, porque o boneco ele não consegue correr numa velocidade tão grande. Então se você tá tomando um tiro atrás da Smoke, não tem como você ensaboar, sabe? Você vai ser muito fácil de ser atingido. E quando você acerta a flecha, você também vai espotar o inimigo. Por quê? Porque ele tá tomando dano. Então você acertou a granada, você também vai espotar o inimigo. Então, cara, é muito vantajoso você tá jogando com a Luna. É um personagem que, na minha opinião, você consegue contribuir pro teu time de forma coletiva e também pro seu individual, só que de uma maneira mais equilibrada. Já esse segundo operador, galera, que é a Hack Claw, eu acredito que ela consegue contribuir para sua gameplay de uma maneira muito individual, sabe? Individual mesmo, você consegue ser muito forte individualmente e você também consegue contribuir de forma coletiva. Porém, quando a gente fala de coletivo, pelo menos no modo conquista, a Luna consegue ser muito mais coletiva do que a Hack Claw, tá? Eu acho que a Hack Claw, ela no modo conquista, ela é muito mais forte individual do que necessariamente coletiva. Porém, no modo extração, ela consegue ter um coletivo muito forte, ao mesmo nível da operadora Luna. E eu vou mostrar aqui pra vocês. E vamos lá para as habilidades desse operador aqui, galera. Começando aqui pela habilidade principal, que é esse tablet que ela pega. Como funciona esse tablet? Vocês podem ver que quando a gente aciona ele, aparecem algumas linhas aqui no chão. Vocês podem ver que tem uma linha pra esquerda e uma linha para a direita. Qual que é a diferença dessas duas linhas para vocês entenderem como funciona esse boneco? A linha branca tá indicando que o inimigo tá pro lado direito. Porém, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele tá perto? Quer dizer que ele tá longe? Você consegue identificar isso através da coloração da linha. Quando o cara tá muito longe, ele fica com a linha branca. Quando o cara tá mais ou menos, ele fica com a linha amarela. Quando ele tá muito perto, ele fica com a linha vermelha. Então vocês podem ver que do lado esquerdo, o inimigo tá muito mais perto do que do lado direito. E só para vocês entenderem outra coisa aqui. Esse decodificador, esse scanner que a Hack Claw tem, ele dispara 3 ondas sonoras. Então, a primeira onda sonora, ele vai detectar os inimigos ali. Se você voltar para trás e ele emitir a segunda onda sonora, pode ser que a segunda onda não identifique aqueles inimigos que pegou a primeira onda. Por quê? Porque você se distanciou daquele primeiro momento. Então, pode acontecer também de você acionar a segunda onda sonora e os caras tá literalmente do seu lado. Por quê? Porque existe esse delayzinho, né? Existe esse tempo aí para tá dando os 3 sinais. Então, é muito importante vocês também terem essa noção e essa percepção de que ela não spota literalmente em tempo real, né? Existe o tempo de ação ali do tablet e são 3 sinais. Ó, você pode ver, ó, tá vendo que ficou amarelo, vermelho? Ó, agora o cara tá perto. E vocês podem ver, ó, que tá... Vocês estão vendo que tá saindo tipo um raio, ó. Ó, prestem atenção aqui na parede, ó. Vai aparecer um raio, que é a onda sonora que o jogo está explicando aqui pra gente, que são 3. Outra coisa muito importante que aqui nesse trailer não mostra, mas quando você utiliza esse tablet aqui e ele detecta os inimigos, vai ter uma indicação do lado direito mostrando quantos inimigos são, tá? Além das linhas, vai aparecer um número aqui, tá? Pra você que joga extração, vai aparecer a quantidade de inimigos. E aqui desse lado esquerdo, onde tá o botão do iPhone, vai aparecer o nível do equipamento que o seu inimigo está utilizando. Se ele vai estar com o nível 4, o nível 5, e vai mostrar de literalmente todas as pessoas que foram detectadas no tablet. Então, galera, é um personagem extremamente roubado para você que joga o modo extração. Eu acho que no modo conquista não aparece essas informações, tá? Talvez sejam informações aí exclusivas do modo extração. E vamos lá para a segunda habilidade, galera. Essa segunda habilidade aqui é extremamente roubada, tanto no modo conquista quanto no modo extração. E aqui entra aquele ponto que eu falei para vocês, que a Hack Claw é um personagem extremamente relevante para você que quer ter uma gameplay boa
individualmente, tá ligado? Porque essa habilidade aqui, ela ajuda de forma coletiva? Ajuda. Porém, pra você que de repente tá jogando solo, essa habilidade aqui, ela vai te ajudar muito, cara, muito mesmo, porque você consegue deixar muitos inimigos neutralizados com apenas uma habilidade. E eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vocês podem ver que ela ataca esse flash, ele dá uma fotografada e essa fotografada deixa o inimigo cego. E é uma cegueira, rapaziada, que não dá pra ver nada, cara. Você fica muito cego mesmo, tá? No modo extração você consegue utilizar duas flashes dessa, né? Você tem duas flashes no bolso antes de começar a recarregar. Então, cara, se você usar de maneira inteligente, você consegue até solar um trio aí. Você também consegue entrar dentro dos quartos, né? De repente você quer ter a certeza se tem algum inimigo ou não. Você utiliza esse flash. Se o flash fotografar, né? Se esse dronezinho fotografar, significa que ele pegou alguém. Se ele não fotografar, ele não vai identificar que tem algum inimigo ali. O que provavelmente você vai saber que tá safe e você vai poder entrar naquele local com mais segurança. Ela também vem com a adaga, tá, galera? Que é como se fosse uma faquinha que ela ataca. Pode ver que no modo extração é hit kill, assim como é também no modo conquista. Então, cara, é uma faquinha que se você usar de maneira inteligente vai te ajudar muito. Eu costumo usar essa faquinha no modo extração pra tá matando os bots, né? De repente você quer entrar de uma maneira mais furtiva dentro de algum local. Você, em vez de atirar no bot com alguma arma e até mesmo economizar as suas munições, que são muito caras no modo extração, você taca essa flechinha e você consegue ter todo uma furtividade de uma maneira muito tranquila, sem gastar nada do seu bolso, tá? E a mesma coisa serve pro modo conquista. Se você quiser fazer uma play rápida, né, de repente acabou a sua munição, você vai lá e taca essa faca e você tem uma sobrevida ali. E aqui entra o ponto da sua passiva, galera. Muita gente aqui que joga o modo extração tem a ideia de que o Nox é o operador mais furtivo do Delta Force Mobile. E eu falo pra vocês aqui com tranquilidade que vocês estão completamente errados. O operador mais furtivo e mais roubado para você que quer ficar silenciado é a Hack Claw. O Nox, para você que a classe de operadores no início do vídeo, você sabe que para você ficar furtivo, você depende muito daquela habilidade principal dele, né? Daquela habilidade principal está totalmente carregada para você realmente poder usar e ficar furtivo. O que não acontece aqui com a Hack Claw. A Hack Claw você consegue ficar extremamente furtivo apenas com a sua passiva, sem depender de nenhuma recarga de habilidade. Então você consegue ficar stealth a partida inteira, desde que você tenha paciência para ficar agachado o tempo inteiro, o que não é um problema para você que joga o modo extração, tá? Não é um problema, porque no modo extração, pra gente ficar 100% furtivo, a gente precisa apertar aquele botão de passo, né, para que a gente comece a andar no famoso shield, né, que o boneco ele caminha devagarinho e ele fica sem emitir nenhum barulho. O que acontece é que quando você ativa aquele passo silencioso que tem do modo extração para você ficar caminhando devagar, o boneco ele fica extremamente lento. E por incrível que pareça, quando a gente fica agachado com a Hack Claw, a gente fica mais rápido do que quem tá andando naquele passinho devagar. Então é um boneco muito roubado, cara. Muito roubado mesmo. Você consegue andar rápido agachado, porque essa habilidade, além de você não emitir nenhum barulho de som, tá? Você que joga o modo extração, quando você agacha com esse boneco, você não precisa apertar aquele passo silencioso. Você pode deixar ele desativado e você fica andando agachado, você não vai emitir nenhum barulho, tá? Nenhum barulho. Por mais que você esteja escutando os seus próprios passos, os inimigos não vão escutar. Pode ficar tranquilo, você vai andar agachado e ninguém vai te escutar. Da mesma forma que ninguém escuta o Nox. Só que a diferença é que quando o Nox ativa a habilidade principal dele, os inimigos conseguem saber que alguém usou a habilidade. O que não acontece com a Hack Claw. A Hack Claw é uma passiva, então você agacha e você tá silencioso, ninguém sabe que você tá agachado silencioso. Então, cara, isso aqui é muito roubado. E vou mostrar aqui pra vocês o exemplo aí, através desse vídeo aqui, ó, que o jogo fez. Cara, olha como fica rápido. Se você ativar o passo silencioso, rapaziada, você fica muito lento, muito mais lento do que isso aqui. É até estranho você começar a usar o passo devagarinho lá, depois que você acostuma a ficar andando agachado igual esse boneco aqui. Então, mano, pra mim, assim, se eu pudesse falar pra vocês qual é o boneco mais roubado do Delta Force Mobile, seja pro modo conquista, seja pro modo extração. Pro modo conquista, eu acho que esse boneco aqui ele é o mais roubado, porque ele tem esse drone de luz aqui. E esse drone de luz, ele deixa o cara muito cego, mano. Então, você consegue cegar, mano, sem sacanagem, se tiver 6 caras, um grudado ali, se tiver uns 6 caras dentro de uma bandeira, você deixa todo mundo cego. Então, vocês conseguem ver que esse boneco aqui ele é muito forte lá também, individual. E no modo extração, cara, pelo todo o contexto que esse boneco tem,
ele também é o mais forte, cara, é o mais quebrado. Você consegue hackear os seus inimigos, saber quantos que tem dentro daquele alcance que foi hackeado, você consegue saber vocês conseguem saber qual é o nível de equipamento que aqueles inimigos estão usando, você consegue usar o flash da mesma forma que você usa lá no modo conquista. E a diferença é que aqui no modo extração o cara não vai conseguir correr do flash. Claro que ele pode destruir o drone, tá? Só pra você saber, o inimigo ele consegue destruir esse drone caso ele consiga reagir rápido. Só que, mano, se ele tentar destruir o drone, o tempo que ele vai perder mirando no drone é o tempo que você tem pra avançar e matar ele, tá entendendo? Então, se existe algum personagem que é extremamente roubado, extremamente meta, esse personagem é a Hack-Claw. Na minha opinião, ela é top do top. Eu não vou falar se existe o top 1, só que eu também não vou ficar cagando regra aqui pra falar qual que é o top 1, top 2 não, galera. O top meta operador vai depender muito do que você quer pra sua gameplay. Por exemplo, eu gosto muito de agilidade, então eu não fico usando muito a Hack-Claw no modo conquista, mas não quer dizer que ela não seja o top meta de operador. É porque minha gameplay não encaixa muito com a Hack-Claw em alguns momentos. Então, pra mim, acaba sendo o melhor operador o Vyron, por exemplo. Esse vídeo aqui foi pra mostrar pra vocês que não existe operador meta no Delta Force. O meta do Delta Force de operador é dependente da sua estratégia, do que você quer pra sua gameplay. Então, galera, esse vídeo aqui foi pra mostrar pra vocês como funciona os operadores, como saber se aquele operador é meta pra sua gameplay, dependendo do seu perfil, né, do jeito que você quer jogar. Então, cara, esse vídeo aqui deu um baita de um trabalho, então se você assistiu até aqui, gostaria de pedir o seu like e a sua inscrição. Tô sempre trazendo aqui conteúdos de Delta Force. Então, galera, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. Vou ficando por aqui. Tem código de classe aqui no Discord do canal, o link vai estar na descrição. Vejo vocês na próxima gameplay ou também no próximo vídeo de dicas, e deixa aí nos comentários qual é o próximo vídeo de dica que vocês gostariam de ver aqui no canal relacionado ao Delta Force Mobile. Então é isso, fui, tamo junto.